2 Timóteo, capítulo 2. Os irmãos, se não quiser procurar, não precisa. Só ouvir, né? Depois os irmãos verificam na Bíblia de vocês se tudo que eu falei está realmente escrito aqui. Diz bem assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, para nós nos fortalecermos e alimentarmos a nossa alma, só a palavra de Deus mesmo, né, meus irmãos? E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui diante da Tua presença nós estamos mais uma vez. Já pedimos ao Senhor durante esse mês, durante essa semana, para que o Senhor venha abençoar este momento que o Senhor nos deu, nos preparou para podermos aprender mais a Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, seja como aquela terra boa que recebeu aquela semente da Tua palavra e que pôde esta semente brotar, germinar, brotar, crescer, dar frutos 30, 60, até 100, meu Pai, e principalmente para a salvação, ó Deus. Sim, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. É sempre bom estar com os irmãos. Atender o convite dos irmãos não é apenas um convite, é atender uma ordem, né? Aqui não manda, aqui não pede, né? Manda, na verdade. E é bom estarmos aqui. Eu desde já agradeço à irmã Valdete, ao pastor Hebe local e aos demais irmãos, todos, por estarem aqui. Eu sei que não é fácil largar, né, a casa, o descanso e tudo mais para estar aqui, ouvindo, aprendendo. Não são todos que têm esse interesse, mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que veio até aqui para aprender um tema tão interessante que é a escola dominical. Quem me conhece sabe quanto que eu amo escola dominical, gosto demais, ensino desde os meus 16 anos de idade. Agora senti a necessidade, além dos seminários que já cursei, cursos, fazer também pedagogia para poder ensinar de fato, para poder ter um conhecimento à altura. Por quê? Entendemos que a escola dominical ela é uma agência de ensino que transforma, é uma agência que lida com o ensino, com o caráter humano, com a igreja, lá na sua essência. Então precisamos fazer o melhor. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 7, ele diz que aquele que ensina deve ter dedicação ao ensinar. Dedicação aqui não é fazer mais ou menos. Dedicação significa dar o melhor, o esmero, ou seja, se esforçar a todo custo para fazer um bom ensino, uma boa aula na semana. Logo, não temos como se preparar um dia antes ou meia hora antes. O preparo real acontece às vezes uma semana antes, 2 semanas antes, um mês antes, um ano antes, para poder de fato ter um ensino de qualidade. Então nesta noite estaremos passando aqui alguns slides, também trabalhando uma dinâmica aqui. Eu queria pedir a vocês, se for por um momento ter dúvida, pergunte, quiser comentar alguma coisa, comente, quiser chegar mais perto, como diz a nossa irmã Valdete, os anjos podem sentar no banco de trás e vocês podem sentar no banco da frente, sem problema nenhum, ok? Para que possamos dialogar de uma forma melhor, ok? Porque ensinar, voltando à raiz de homilética, ensinar traz a ideia de dialogar, né? Conversar, não é uma coisa imposta e só um mero discurso, é uma conversa. Então, nesta forma, queremos aqui hoje ter uma conversa com vocês quanto ao ensino de hoje. Vamos trabalhar 2 temas aqui, queridos, que é a importância de ensinar, a importância da escola dominical e também a questão do marketing na escola dominical. De repente, você vai dizer assim: irmão, eu estou aqui, eu sou professor, já ensino toda semana, tem sido uma benção, os meus alunos estão aprendendo muito. Ou de repente você vai estar aqui dizendo: não, eu quero ensinar, não sou professor ainda, mas eu quero ter um desejo. Ou então: não, eu caí de paraquedas, foi necessário que eu desse aula, então eu quero aprender para fazer um bom trabalho, não quero passar vergonha diante dos meus alunos.
porque eles vão perguntar coisas difíceis, vão me colocar em situações, então eu quero saber lidar com essas situações. Então é muito bom, independente da razão, do motivo que você está aqui, só o fato de você vir já é um avanço, né? Uma vitória que cada um de nós tivemos aqui, ok? Então vamos fazer isso. Tendo dúvidas, por favor, pergunte. Aqui no slide nós temos o meu endereço de site, que é ebdinterativa.com.br, também o e-mail robsondinamicoebd@gmail.com. Quem quiser enviar e-mail, quiser tirar dúvida, fique à vontade, ou pode fazer igual o nosso querido irmão Célio, né? Nos chamar no Face lá, no WhatsApp, tirar as dúvidas, ou meu querido, quanto tempo? E assim pode fazer, ok? Porque o verdadeiro professor, ele não é um professor só dentro de 4 paredes. Pelo contrário, ele é professor na igreja, na sala, na rua, aonde quer que vá, ele é professor. Minha esposa, ela até diz para mim sempre: por que você diz? Olha lá, meu professor, porque ele é meu professor. Ele não é meu professor só quando ele está na sala, ele é meu professor aonde quer que ele esteja. Então assim devemos ser para com os nossos alunos, ser professor. O professor, ele vai ensinar de várias formas, e uma das formas que eu já abro aqui um precedente para falar, ele ensina com o seu testemunho, ele ensina com a sua vida. Ou seja, se ele chega na igreja, ele dobra o seu joelho para orar, ele está ensinando. Se ele na rua, ele dá bom dia, boa tarde, paz do Senhor, ele está ensinando. Se ele compra e paga, ele está ensinando. Se ele não compra e não paga também está ensinando. Alguma coisa ele vai estar ensinando sempre. Ou seja, o testemunho também é uma forma de ensinar. Mas o que nós venhamos aqui discutir não é simplesmente o testemunho, ok? É a forma de abordar, de lidar com o aluno em sala de aula. Por isso, acompanhe na sua apostila como for possível e no demais aqui no slide, ok? Então vamos falar sobre a importância do ensino. Primeira coisa, que é ensinar. Todos sabem de qual é salteado? Segundo, o ensino na Bíblia. Em que parte na Bíblia fala sobre ensino? Quem foi o personagem ou o homem que mais ensinou na Bíblia? Que ele ensinou de tão importante? Depois, a questão da importância do ensino na igreja hoje. Faz diferença? Porque estamos numa fase corrida, onde as pessoas no meio de semana estão nas faculdades, nas escolas, nos seus trabalhos. Quando chegam na igreja no domingo, eles não querem ouvir o ensino, querem, como se diz, né, adorar, cultuar a Deus. Então qual é a importância do ensino hoje na igreja, sendo que parece que o ensino não tem mais trago resultados importantes? Aí a questão para se discutir também, a questão da balança desigual que nós estamos vendo sempre dentro da igreja. Nós vamos falar aqui melhor também. Primeira pergunta, então, o que é ensinar? Quem poderia responder? Uma vez um homem disse assim: eu ensinei o meu cachorro a assobiar. Aí o amigo dele falou assim: impossível, não dá para ensinar o cachorro a assobiar. O cachorro chegou, aí o homem falou: prova agora que o cachorro sabe assobiar. Ele disse: eu disse que ensinei, agora que ele aprendeu é um outro detalhe. Ok? Às vezes dizemos: eu sei ensinar, eu ensinei meu filho, eu ensinei meu sobrinho, eu ensinei fulano, e agora eu posso ensinar na igreja. Aí vem a questão: estamos ensinando ou achamos que estamos ensinando? A pessoa dá aula em uma faculdade secular, se converteu, ela pode chegar na igreja e já ensinar? Ela sabe ensinar? O que é ensinar? Será que é passar de uma cabeça para outra um conhecimento? Ensinar será que é falar o tempo todo? Ensinar será que é uma discussão, problematizar uma situação? Ensinar significa pegar na mão da pessoa e passo a passo fazer com que ela faça repetidas vezes aquilo que você está mostrando como que se faz. Então o que é ensinar? Ok? De repente na cabeça de vocês, ensinar vai ter uma conotação diferente sobre a importância e como se ensina. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui só para igualarmos aqui o que estamos falando.
ok? Então o primeiro ponto é o seguinte, que ensinar, olha só, não é simplesmente despejar, ou seja, você não vai abrir a cabeça do seu aluno e vai despejar na cabeça dele aquilo que você tem na sua, ou seja, aquela ideia de educação bancária, que o aluno é uma tábua rasa, uma folha em branco, isso não existe, ok? Na educação, na pedagogia moderna, essa ideia que o aluno não sabe nada, ela já não existe. A ideia hoje é que o aluno sabe alguma coisa, logo eu não posso simplesmente abrir a cabeça do aluno e derramar na cabeça dele. O outro ponto também, que ensinar não é dar tudo pronto ao aluno, ou seja, não é chegar na escola dominical ou no trabalho de ensino e dar tudo mastigado, ou seja, o aluno não vai ter o trabalho de pensar. Um dia eu falei para uma pessoa assim, pensa. Ela me disse assim, não, eu tenho preguiça de pensar, dá a resposta logo, eu não quero pensar. A maioria de nós não queremos pensar às vezes, queremos já tudo pronto, tudo resolvido. Em um outdoor em Vila Velha, uma vez estava escrito assim, nós passamos 12 anos na escola, não é para guardar tudo o que ouvimos e aprendemos lá. Nós passamos 12 anos em uma escola para poder aprender a pensar. Ou seja, 12 anos aprendendo como se pensa, como que se raciocina. Ou seja, juntando as várias disciplinas, seja ela matemática, ciência, biologia, em uma situação, e com essa situação a gente vai pensar de uma forma racional, lógica e sábia, ou seja, é para aprender a pensar. Logo, nosso aluno de escola dominical, aluno cristão, também precisa aprender a pensar do ponto de vista cristão. Não sei se todos já assistiram aquele filme que diz assim, no seu lugar, o que faria Jesus? Ou seja, quando o seu aluno estiver diante de uma situação, ele pensa, eu tenho várias opções, mas eu aprendi que Jesus faria assim. Então, pensando como Jesus, eu não posso tomar essa atitude, eu tenho que tomar aquela atitude. Porque o seu aluno aprendeu a pensar, mas a pensar de qual forma? Da forma cristã, ou seja, do ponto de vista de Jesus. É isso que fazemos na escola dominical, é ensinar o aluno a pensar. Ou seja, o professor ele vai se preparar ao máximo que ele puder, mas não é para dar tudo ao seu aluno, pelo contrário, ele vai dar o que for necessário, ele vai dar aquilo que for suficiente para o aprendizado daquela lição. Passamos anos e anos dentro de uma escola dominical, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, nós ainda vamos estar na escola dominical, ou de repente nós vamos estar aprendendo. O aprendizado ele é eterno, a vida já se diz, a vida é uma escola, ou seja, estamos sempre aprendendo. Logo, chegar para o aluno e dizer para ele, olha, você vai saber tudo hoje, é enganar o aluno, é iludir o aluno. Ele vai saber algo, ele vai aprender algo, vai ser acrescentado algo a ele, mas saber tudo, não. Sócrates, um dos grandes filósofos, foi bem sábio quando ele diz, eu só sei que nada sei. Por mais que você saiba, isso não é motivo para humilhar ninguém, pelo contrário, é motivo para você saber que você tem que aprender cada vez mais. Por quê? Quanto mais aprendemos, estudamos, mais descobrimos que nós temos que aprender mais. Logo, por que então dá para o nosso aluno tudo pronto? Não, tem que deixar ele pensar também, ok? É muito importante isso. O outro detalhe, amados, é o seguinte, Paulo Freire diz, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, ou seja, o aluno também é capaz de criar seu conhecimento, de construir o seu conhecimento. É uma ideia também de Jean Piaget, que fala que o ser humano ele pode colaborar com a construção do seu conhecimento, ou seja, ele não é uma pessoa passiva, uma pessoa que só recebe, pelo contrário, é uma pessoa que participa ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Logo, chegar na escola dominical, chegar no trabalho de ensino e dizer, aluno, senta aí,
porque agora o dono da verdade vai falar com você. Você não pode questionar, não pode perguntar, você só tem que aceitar o que eu estou falando. Isso não existe, isso não cabe. Fazer isso é tomar uma atitude totalmente errada. O professor, ele tem que chegar na sala com o que nós chamamos de humildade pedagógica. Ou seja, ele sabe que ele tem a capacidade para ensinar. Deus preparou ele, Deus o capacitou, Deus o chamou, Deus o escolheu. Ele se preparou ao longo da semana, ele estudou, ele fez tudo o que ele podia, mas ele está lá sob a dependência de quem? De Deus. Ele está lá sabendo que o seu aluno também pode ensinar alguma coisa. E é incrível quando fazemos isso e temos essa humildade pedagógica. Lá em Guarapari, uma aluna me disse assim: professor, o senhor não poderia fazer um slide nos detalhes X e tal? E foi falando. Eu falei: não, com certeza, deixa comigo. Na outra semana, eu preparei o slide daquela forma. Ela ficou assim encantada. Eu falei: não, a gente também aprende com os nossos alunos. Você tem razão, porque ao ver o slide, eu estava tranquilo, parecia tudo claro, tudo perfeito para mim, mas para o meu aluno não estava. Ou seja, eu não estou ensinando a mim próprio, eu estou ensinando a quem? Ao meu aluno. Se ele não está aprendendo, significa que o meu modo de ensinar tem que mudar. E a partir do momento que eu mudo o meu modo para fazer com que o meu aluno aprenda, eu também aprendi. Aprendi o quê? Uma forma diferente. Então nós precisamos da humildade pedagógica quando nós chegamos em uma sala de aula. Não chegar sabendo, achando que sabemos tudo. John Dewey, ele fala o seguinte: ensinar não é somente transferir conhecimento de uma cabeça a outra, mas ensinar significa estimular o aluno para resolver problemas. Ou seja, estimular o aluno para poder pensar. Isto é ensinar. Aí você diz assim: então eu vou fazer o que na sala de aula? Vou ficar lá levando meu aluno a pensar o tempo todo? Sim, a questão é, de qual forma? Quer ver uma coisa? Vou perguntar aqui, vocês me respondam, por favor. Não é só uma pergunta, não. Quem é salvo aqui? Ninguém é salvo? Somos salvos do quê? Do mundo, do pecado. Somos salvos do quê? Do pecado. Você continua pecando? Como é que você foi salvo do pecado se você continua pecando? Uai, então você não foi salvo ainda. Fomos ou não fomos salvos? Na verdade, Jesus veio para nos salvar. Hoje nós somos salvos do poder do pecado, e não do pecado ainda. Do poder do pecado, quando seremos salvos de fato? Quando formos arrebatados, quando formos transformados. Agora, não, ainda não fomos salvos do pecado. Fomos salvos do poder do pecado. Se você já fosse salvo do pecado, você não teria como pecar ainda. Se você peca, é sinal que você não foi salvo do pecado. Os irmãos perceberam a diferença? Nós falamos, repetimos aquilo que ouvimos na igreja e não paramos para pensar. Se nós formos parar para pensar: peraí, se eu fui salvo, por que eu continuo fazendo a mesma coisa? Hoje nós temos o poder, mediante a graça de Deus e o Espírito Santo que está em nós, de escolher: eu não quero pecar, eu não quero fazer isso porque isso desagrada a Deus. Mas o pecado está aí, nos rodeando. Ou seja, é isso que nós devemos fazer com o nosso aluno: levar ele a pensar nas próprias afirmações dele, fazer com que ele questione o conhecimento que ele adquiriu. Por quê? Às vezes ele adquiriu um conhecimento em uma determinada cultura, e essa cultura não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como que você vai dizer para ele que ele está errado? Fazendo ele a pensar sobre a cultura dele, com quem ele aprendeu, da onde que ele aprendeu aquilo. Ou seja, levar ele a pensar. Então, isto
é importante, diz o seguinte, abrindo parênteses aqui, que as loiras não gostam de pensar, né? Mas isso não é uma grande verdade. Às vezes ninguém ou a maioria não quer pensar. Então, queira pensar, aprenda a pensar. De repente você vai pensar, eu não sou Benjamin Franklin para ficar pensando o tempo todo, ok? Mas pensar é importante. Pensar na vida, pensar nas circunstâncias. Por quê? Quem pensa consegue ir mais longe. Quem não para pensar acaba batendo a cabeça no poste. Então pare para pensar na sua vida, no seu aprendizado. Isso com certeza vai fazer toda a diferença, ok? Alguma pergunta, queridos? Amados, ensinar então é o que? Despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Ou seja, se você falar 1h30 e no final o seu aluno não se lembrar de nada, fica difícil. Agora, por que os nossos alunos às vezes não vão se lembrar de nada? Porque a memória deles é ruim? Não, nem sempre. Quando você fala, só fala o tempo todo, o seu aluno vai guardar alguma coisa depois de um tempo. Quando você fala e mostra, ele vai guardar com mais tempo, com mais eficácia aquilo que você falou. Quando você fala, mostra, faz com que ele interage, ele vai guardar por muito mais tempo. Ou seja, se o seu aluno foi levado a pensar junto com você aquilo que está sendo ensinado, o que vai acontecer? Ele pode não se lembrar das suas palavras, na ordem que você falou, mas ele vai se lembrar de uma coisa: hoje eu aprendi isso lá. Hoje eu aprendi que eu tenho que fazer assim, fazer desse jeito, dessa forma, isto que é o correto. Ou seja, o aluno precisa reter alguma coisa do que está sendo ensinado. Outra coisa, ensinar é ajudar o aluno a aprender por si próprio. Isso aqui é forte. Pastor Marculi, que é um dos grandes educadores, ele vai dizer o seguinte: quando o seu aluno nunca consegue ser independente, nunca consegue se desprender de você, é sinal que você não concluiu o seu trabalho ainda. O trabalho do professor deve terminar. E sabe quando que termina? Quando o aluno consegue caminhar com suas próprias pernas. Porque nós não estamos aqui para fazer alunos de nós mesmos. Jesus falou: ide por todo mundo e fazei. Mas é fazer o quê? Ser os discípulos? Ou é discípulo dele? Dele. Ou seja, não é para você fazer alunos seus, discípulos seus, é discípulos dele. Você vai dar os primeiros passos junto com o seu aluno, você vai ajudar a levar ele a pensar, mas no final o que você vai fazer? Mostrar para ele que quem deve seguir? Jesus. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de... O foco de Paulo não era que as pessoas imitassem a ele. O foco de Paulo era que as pessoas imitassem a Cristo, assim como ele também fazia. Paulo chega até a questionar. Lembra aquela discussão que teve na igreja? Que alguns disseram assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo vai dizer: ei, nós não somos nada. Quem faz é Ele. Em outras palavras, quem manda é Ele, quem colhe é Ele, é para Ele, é tudo por Ele. Logo, como eu posso ser de Paulo? Como eu posso ser de Apolo? E é isso que as pessoas às vezes fazem. Elas fazem com que as pessoas sejam delas e não de Cristo. Por isso que se diz ali que deve fazer o aluno aprender a pensar por si próprio. Pior coisa quando acontece isso: o seu aluno te liga: professor, qual é a resposta? Aí passa uma semana: professor, qual é a resposta? Ou seja, o aluno não aprendeu a pensar, não aprendeu a pesquisar, não aprendeu a dialogar com o texto. E o que nós estamos fazendo na escola dominical? Ensinar ele a pensar de uma tal forma que quando você não estiver presente, ele consiga caminhar muito bem da mesma forma. Aí sim você deu um bom ensinamento, uma boa aula
para o seu aluno, ok? Isso faz uma diferença enorme. Queridos, outra coisa, ensinar é envolver o aluno. Como que a gente envolve o aluno na nossa aula? Existem várias formas. Uma delas é chamar ele pelo nome. O diácono João, se ele estava quase viajando, ele já volta para a sua aula. Ou eu digo, diácono Carlos, por favor, faz a leitura do texto tal. Ou seja, eu vou envolver o aluno na aula. Me faz lembrar de uma tia, departamento infantil, que ela tinha um menino que ele era muito bagunceiro. Ele era agitado, não tinha como dominar ele. Ela, sem saber, ela conseguiu resolver a situação. Ela chamou ele para participar da aula junto com ela. Me ajuda ali, pega a tesoura para sua tia, pega o lápis para sua tia. Ele foi ajudando ela de uma tal forma que ele parou de bagunçar na aula, que ele parou de fazer outra coisa ao não ser dar atenção a ela. E ela dizia, olha, agora eu não preciso de nada, você pode sentar ali, que eu quero te ensinar algo. Ele ouvia atentamente. Sabe por quê? Porque ela estava envolvendo o aluno. Às vezes queremos fazer o seguinte, o aluno é bagunceiro, quero ele fora da minha aula. O aluno não presta atenção na minha aula, eu quero ele fora da minha aula. O aluno me questiona, me faz passar vergonha, eu quero ele fora da minha aula. Mas é porque você não sabe envolver ele. Um dia eu peguei um aluno que tudo questionava, que sempre queria fazer polêmica. Falei, esse aluno se acha, esse aluno quer se mostrar o melhor. Já sei o que eu vou fazer com ele. Fulano, semana que vem você vai ser o professor do tópico tal. Ou então alguém fazer uma pergunta, deixa o nosso amado ali, ele é o homem que sabe tudo nessa aula, abençoado, filho de Deus, por favor responda. O abençoado parou de querer envergonhar os professores, parou de querer colocar os professores em situações ruins. E o que ele começou a fazer? Participar de uma forma maravilhosa da aula, porque ele foi envolvido. E o aluno tem que ser envolvido. Quando ele é envolvido na aula, ele até fica satisfeito, ele se sente honrado por estar ali, ok? Por isso, mas é importante nós fazermos esse trabalho de envolver. Um outro ponto, ensinar consiste em questionar e responder. Não adianta levantar muitas perguntas se eu não tenho resposta para nenhuma delas. Já viu o professor que ele sabe perguntar muito, mas ele não sabe responder nada? Aí eu pergunto, diácono Carlos, na escola dominical, nós vamos saber todas as respostas? Não adianta. Podemos estudar 2 meses, 4 meses, alguém vai conseguir fazer uma pergunta que você não vai ter resposta. Agora, você chegar numa escola dominical e o seu aluno te pergunta, professor, qual é o tema de hoje? Não sei. Professor, qual é a finalidade e o objetivo da aula de hoje? Não sei. Professor, por que o comentarista escreveu isso? Não sei. Se ele só tem a resposta não sei, não posso e tudo mais, aí o que ele faz então na sala de aula? Se o professor ele está lá para ensinar alguma coisa, o que ele vai ensinar? O aluno sai de casa para aprender algo, ou seja, eu tenho que levar algo e ele tem que receber algo na escola dominical. Queridos, o ensino na Bíblia, os irmãos sabiam, lógico, com as suas variações, nós temos o termo ensinar 252 vezes em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O termo ensinar está presente em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Nós temos as profecias, nós temos os cânticos, os louvores, nós temos as mensagens proféticas,
nós temos os ensinos doutrinários, ou seja, nós temos as histórias. Só que em todos esses momentos nós temos o ensino presente. Deus disse para Moisés e para o povo de Israel: ensina o menino no caminho que se deve andar, seja andando, seja sentado, seja nos umbrais da porta, ensina. O sábio Salomão em Provérbios vai reforçar: ensina o menino no caminho que se deve andar. Quando chega no Novo Testamento, Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento, o maior teólogo do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: ensina a criança, ou seja, não desperte a ira nela, mas pelo contrário, admoesta, cria ela na doutrina, ou seja, cria ela no ensinamento do Senhor. Por que o ensinamento é tão importante? A cultura judaica, ela é inteligentíssima nisso. Quando pega a criança, até os seus 12 anos, 13 anos de idade, prepara ela para saber os pontos fundamentais da lei. É onde que se faz a cerimônia do bar mitzvah, a consagração, que agora a criança já tem, entre aspas, a maioridade na lei do Senhor. Ou seja, quando ela estiver adulta de fato, ela não vai se esquecer dos pontos fundamentais, porque é na infância aonde a criança mais aprende e jamais vai esquecer aquilo que ela aprendeu. Por isso, podemos dizer que o ensino na Bíblia nos mostra a sua seriedade e a sua importância da igreja praticar. Mas hoje, infelizmente, o que se faz? Substitui os trabalhos de ensino por louvores. Substitui-se os trabalhos de ensino por passeios, por descansos. Ainda mais se for ter jogo de futebol. É Copa do Mundo, não podemos ter culto de ensino, não podemos ter escola dominical. É eleição, vamos eleger um novo partido, também não podemos ter o culto de ensino, ou o trabalho de ensino de escola dominical, como se fosse um trabalho qualquer. Agora o trabalho de Santa Ceia, não, o trabalho de Santa Ceia não pode cancelar, mas o trabalho de ensino pode cancelar. Isso mostra a seriedade e a importância que se dá aos trabalhos de ensino e ao ensinar na igreja. Mas Deus nos demonstra a importância de ensinar. Queridos, nos dias de Moisés, nos dias dos reis da terra, nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, nós vamos ver que todos esses momentos aí se ensinava de uma forma muito séria. Vamos lembrar que nos dias de Jesus, ser mestre era ser uma grande coisa. Hoje, quanto é que o professor ganha? É o que menos ganha. Quando é que o professor diz como ele é destacado na igreja? Quase não aparece. Vai aparecer o cantor, vai aparecer o instrumentista, vai aparecer o obreiro. Agora o professor, ele é conhecido como que no máximo? Professor de EBD. Não se fala nem o nome dele. Será que o trabalho do professor, ele tem menos importância do que os outros trabalhos? Se Deus, se Moisés, se Jesus, se os apóstolos deram tanta importância, por que não dá tanta importância também nós? Para termos o que temos hoje, alguém um dia nos ensinou alguma coisa. Quantos é que já nasceram sabendo dirigir aqui? Você já saiu da barriga da sua mãe? Você nunca viu ninguém dirigindo, mas você viu um carro parado, viu a chave lá, você ligou e saiu andando. Você nunca fez um arroz na vida, nunca viu ninguém fazendo, chegou lá, você soube fazer assim, do nada. Não, alguém te ensinou. Ou seja, ensinar é algo importante, porque vamos transmitir às futuras gerações valores, vamos transmitir às futuras gerações culturas, conhecimentos e tudo mais. E como é que nós sabemos que Deus é verdadeiro e maravilhoso? Como é que nós sabemos que Jesus morreu em nosso lugar? Como nós sabemos que um dia Moisés existiu? Como nós sabemos que um dia
Deus falou com Noé: faça uma arca para salvar você e a sua família, através dos ensinos que foram passados de geração a geração. Paulo chega a dizer que o que foi escrito não foi escrito para simplesmente registrar uma história, foi escrito para exemplo nosso, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Ou seja, as histórias vão nos ensinar algo, valores, formas diferentes. Então não é por acaso. Eu estive lendo o livro do pastor César Moisés, Um Marketing para EBD. Ele vai dizer o seguinte: teologia é construção humana. Ela é importante, mas é uma construção humana. Logo, ao longo dos séculos, quando vai se mudando as culturas, ela tem que ser repensada. E nisso que ela tem que ser repensada, ela precisa de uma nova leitura. Ou seja, podemos ler ela de uma forma que é uma história, ou podemos ler ela de uma forma que vai nos ensinar algo muito forte e importante. Da mesma Bíblia Sagrada. Podemos ler como se fosse um jornal, ou podemos ler ela como uma revelação de Deus para o nosso coração. Podemos ler ela como uma família que viveu, como uma família que se fosse constituída apenas, ou podemos olhar para aquela família e dizer assim: a minha família tem que ser desta forma. Não, a minha família não pode ser desta forma. Ou seja, o que está na Bíblia é para nos ensinar algo. Quem lê aqui a Bíblia todos os dias? Quando você lê ela, o que você aprende com ela? João Calvino vai dizer que em uma mão devemos ter a Bíblia, em outra mão devemos ter o jornal. Por que isso? Porque a Bíblia vai nos dizer como viver, como agradar a Deus, mas o jornal vai nos trazer para a realidade presente. Ou seja, mediante a palavra de Deus, vamos saber como conviver, como viver neste mundo. Daí, por exemplo, se eu abro a Bíblia pela manhã e diz lá: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí eu pego o jornal e diz assim: mas tantos ficaram desempregados, mas tantos estão passando por fome, mas tantos estão com esta ou aquela enfermidade. Aí você lembra da palavra do Senhor: mediante tudo isso, eu não posso ficar ansioso. Mediante tudo isso, eu tenho que saber que Deus me guarda em meio a qualquer tempestade. A realidade diz que eu devo ter cuidado, a realidade diz que eu devo me preparar nisso ou naquilo, mas eu tenho que saber que eu aprendi nesta manhã que Deus está me dizendo por meio da sua palavra: fique tranquilo. E os irmãos sabiam que a tranquilidade nos faz vencer muitas coisas? O fato de estarmos ansiosos, doenças virão com isso, enfermidades, problemas. Imagina você numa direção de um volante, você se assustar, o que vai acontecer? Desastre. Você precisa manter a calma o tempo todo, independente da situação ali no trânsito. Ou seja, assim é a vida. Você lendo, não andeis ansiosos, ou seja, independente do que eu estou passando, eu vou manter a tranquilidade, porque no meu barco está Jesus. Mas para isso precisamos ler a Bíblia, buscando aprender algo que ela está nos ensinando. Da mesma forma, a escola dominical, culto de ensino, não é para simplesmente falar de uma teoria ou um discurso qualquer. É para nos ensinar algo, para mudar o quê? O nosso comportamento. Paulo ele vai dizer uma coisa: não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar as pessoas. As pessoas mudando, o mundo será diferente. O que faz o mundo ser diferente não é que a árvore saiu do lugar, a montanha saiu de um lugar para o outro. O que faz o mundo ser diferente é que as pessoas têm comportamento diferente. E aonde é que elas vão conseguir um comportamento diferente? Através do que? Da palavra do Senhor. Por isso que é tão importante o trabalho de ensino, o trabalho de ensinar.
Faz parte. Amados, olha só. As razões. Por favor, em voz de coro, vamos ler lá. A importância do ensino para a igreja se vê no fato de quê? Olha que interessante. Vai moldar o caráter cristão. Ou seja, a personalidade não se muda. Agora o caráter sim. Eu fico pensando, quando o professor chega na sala de aula e diz assim: esse aluno nasceu assim, vai morrer assim. Então o que ele está fazendo lá? O professor é o primeiro que deve acreditar na mudança das pessoas, na mudança de caráter. Se eu vou para uma escola dominical ensinar, eu vou na fé que o meu aluno vai aprender e vai ter um comportamento diferente a partir daquele dia. Não importa o que ele fez, o que ele é na vida, o importante é que o ensino transforma, o ensino muda comportamentos. Um certo teólogo vai dizer que a prova que a Bíblia é inspirada é o caráter que ela forma na vida do homem. Se ele era bandido, ele vai deixar de ser. Se ele era mentiroso, ele vai deixar de ser. Se ele era traficante, ele vai deixar de ser. Não importa o que ele era, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida do homem. Se eu não acreditar nisso, eu devo parar de ensinar. Se eu acredito que a palavra de Deus transforma e que o ser humano pode mudar, então o que eu devo fazer? Ensinar. E nunca parar de ensinar. Por quê? Fulano pode não ter mudado, mas alguém mudou. Fulano não teve um comportamento diferente, mas fulano teve. Ok? Por isso devemos insistir nessas mudanças que são muito importantes. Jesus, por favor, fique à vontade. O que o senhor tem falado até agora, então dá a entender que se o aluno, ou seja, um membro de uma congregação, ele não estuda a palavra, ele não vem na escola bíblica, ele não lê a Bíblia, então o caráter dele não é transformado, né? Não, não é. Então eu creio que se nós temos um aluno na sala de aula, nós temos que fazer essa observação na vida dele, se realmente ele está aprendendo, porque aí a gente vai observar que o caráter dele está mudando, né? A grande verdade é que existe uma ilusão. Se pensa o seguinte: a pessoa aceitou Jesus, a partir daquele dia ela já é perfeita, já está totalmente transformada. Isso é um grande engano. Ela aceitou Jesus, foi liberta do poder do pecado, mas ela estará agora no quê? No processo da santificação, da libertação. Logo, que nos liberta é o que Jesus mesmo falou: conhecereis a verdade. Nós já estamos limpos por causa da sua palavra. Se eu não tenho uma palavra de Deus, como eu estou sendo limpo? Como eu estou me limpando? Em que situação? De que forma? Não tem como. Logo, um crente que não vem na escola dominical, não vem no culto de ensino, não lê a palavra do Senhor, dificilmente esse crente verá o Senhor. Porque é através da palavra. Lembra do salmista? Ele fala que quanto mais ele lia a palavra do Senhor, mas ele queria ler, estar na lei do Senhor, porque a lei do Senhor faz o quê? Ela abre horizontes, ela abre os nossos olhos. Por isso devemos fazer igual Jesus. Jesus, ele cresceu segundo os mandamentos da lei mosaica, e uma das coisas era ensinar o filho o caminho, ensinar o filho a lei do Senhor. Maria fez muito bem isso com ele. Quando ele cresceu, já com seus 12 anos de idade, ele esteve com os doutores discutindo. Alguém diz assim: nossa, Jesus era Deus mesmo, né? Ele estava lá cheio do Espírito Santo. E uma criança de 12 anos discutindo. Nós falamos isso se baseando numa criança ocidental, brasileira. Se nós formos nos basear numa criança oriental, nossa visão é outra. Criança com 12 anos de idade, ela já sabe muita coisa. E Jesus já conhecia a lei de Deus, a lei mosaica. Ou seja, ele tinha o que discutir com os doutores da lei.
Não era apenas uma revelação do alto sobre a vida dele. Daí a importância das famílias terem uns momentos de aprendizado, de lições, ou seja, dos pais ensinar os filhos, ou seja, os pais fazem a sua parte e a igreja faz a sua parte também. Quando Jesus cresce, ele faz o seguinte, olha só, ele ensina com autoridade. Lembra que as pessoas o admiravam? Porque ele ensinava com autoridade. Ele não ensinava igual os escribas, ele ensinava com autoridade. Ensinar com autoridade é o quê? Senta aí, menino, que eu estou mandando. Cala a sua boca, porque aqui eu sou o professor. Isso é autoridade? A autoridade é o seguinte: o professor está falando, o aluno pensa o seguinte, eu vou questionar meu professor. Um homem sabe muito. O que ele fala é verdade. O que ele fala tem fundamento, tem base. Eu não posso questionar ele. O homem sabe o que fala. Se ele falou, amém. Isso sim é autoridade. O professor está falando, o aluno fala, eu não posso me levantar não. Olha o professor falando. Mas por respeito, falar com firmeza. As pessoas queriam ouvir Jesus. Olha que interessante. Outro detalhe, Jesus falava ao coração. Ele tocava no coração das pessoas. Ou seja, ele falava aquilo que era necessário para seus ouvintes. Sabe o que acontece muitas vezes nas aulas? Nós só falamos a mente. Aí o aluno diz assim, o que isso tem a ver comigo? Vai me servir para quê? Vou aproveitar isso em quê? Em nada. Mas quando o aluno diz assim, isso que ele está falando, eu vou chegar lá em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, no meu trabalho, na minha vida, no dia a dia, ou seja, tem tudo a ver, é isso que eu queria ouvir, isso sim vai me deixar alegre, vai me deixar feliz. Jesus falava ao coração dos seus ouvintes. Precisamos fazer a mesma coisa. Outra coisa, ele tinha um ensino contextualizado. Quer ver uma coisa? Eu digo assim, e Jonas foi engolido por um grande peixe. Tá, mas e daí? O que serve para hoje? O que quer dizer? Quer dizer que Jonas foi engolido por um grande peixe, também você? Se eu for rebelde? Então não vou nem passar perto do mar, porque eu não vou ser engolido pelo peixe. Não quero. A gente diz assim, não, mas é lógico, meu aluno está entendendo. Não, mas nós temos que contextualizar, nós temos que fazer com que ele entenda o sentido daquele texto hoje, na realidade de hoje. Por exemplo, eu digo, olha, Jonas foi engolido por um grande peixe, porque estava em um destino diferente da qual ele deveria ir. E esse grande peixe fez o que com ele? Levou ele para o seu destino correto. Ele diz que do vento do inferno ele clamou. A situação não era fácil, e ele clamava. Ou seja, o que vai acontecer nos dias de hoje? Quando nós formos desobedientes ao Senhor, não necessariamente um grande peixe vai nos engolir, mas podemos ser envolvidos em uma situação tão difícil, em um mar de problema tão grande, que vamos dizer assim, Senhor, me tira desse grande peixe, figuradamente falando. Ou seja, é contextualizar, é trazer o texto para a realidade de hoje. Eu digo o seguinte, Jesus disse, olha, vai pelo caminho, não leve nada. Em cada cidade que você entrar, você prega a palavra. O que isso quer dizer hoje? Quer dizer que nós devemos sair para evangelizar. A gente não vai levar bolsa, não vai levar celular, não vai levar nada. É assim que devemos fazer hoje? Ele está mandando fazer a mesma coisa, da mesma forma hoje? Por isso que eu digo que temos que contextualizar, assim como Jesus fazia. Um outro ponto, Jesus conhecia os seus alunos. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Me dá pelo menos 5 nomes dos seus alunos. Uma salva de palmas para a Júlia, que sabe vários nomes aí dos seus alunos.
Conhecer o aluno é só saber o nome? Não, mas já ajuda muito. Porque se eu conheço o nome, eu tenho possibilidade de conhecer o quê? A sua história de vida, a sua realidade. Eu vou ter um contato com essa pessoa. Infelizmente, a maioria dos professores não sabe nada dos seus alunos. Não sabe nome, não conhece nada. Como que você vai ensinar aos seus alunos se você não sabe a realidade dele? O que ele mora, o que ele está enfrentando, qual é a dificuldade? Já viu aquele professor que ele está ensinando e de repente o seu aluno começa a chorar em sala de aula? Aí o professor diz: nossa, eu estou inspirado por Deus, a minha aula está fazendo meu aluno chorar. Só que aquele professor não sabe que aquele aluno tem dificuldades na sua casa, que aquele aluno está passando por problemas na sua casa. Daí quando ele chega na sala de aula, que ele vê os demais colegas, o que esse aluno faz? Ele começa a se emocionar, a chorar, não pela aula do professor, mas pela realidade de vida dele. Se o professor conhece, o que ele faz? Ele diz assim, ele fala de forma geral para os seus alunos, mas quando chega naquele ponto que é a realidade do seu aluno, ele indiretamente fala direto para o seu aluno. E o aluno sai de lá dizendo assim: Deus falou comigo hoje, eu recebi uma direção na minha vida, naquilo que eu precisava. Porque o professor que conhece aluno pode fazer isso. Um outro ponto: ensino pautado nas escrituras. Amados, o médico, para ser médico, ele tem que conhecer o quê? Advogado, para ser advogado, ele tem que conhecer o quê? Como que você, um professor de escola dominical, você não conhece Bíblia? Aí alguém fala: irmão, isso é redundante. Não, para e pensa. O professor não lê Bíblia, o professor não faz curso de teologia, e ele é professor? Aí alguém diz assim: irmão, por que é necessário fazer teologia? Porque nós estamos aqui, querendo ou não, é parte de um trabalho teológico. O estar na escola dominical, estamos fazendo teologia. O estar no curso de ensino é fazer teologia. Ler a Bíblia em casa para saber quem é Deus ou qual é a sua vontade é teologia. A teologia, ela se faz necessária porque eu vou dizer lá, por exemplo, olha, Abacuque vai questionar a Deus sobre as nações. A questão é: quem são essas nações? Qual é a realidade dessas nações? O porquê desse questionamento? Quem foi Abacuque? Em que época que ele escreveu? Qual a importância do que ele falou no seu livro para hoje? Isso é fazer teologia, é entender o que está sendo estudado. Logo, quando nós formos ensinar, temos que ensinar pautado aonde? Nas Escrituras. Ou seja, amados, quem não gosta de ler Bíblia tem um grande problema pela frente. Professor tem que gostar de ler Bíblia. Ler a Bíblia o ano todo é bom. Quem já leu a Bíblia pelo menos 5 vezes aqui? Quem já leu a Bíblia, digamos então, pelo menos uma vez? Uma vez. Aí alguém diz assim: irmão, eu sou crente há 20 anos, eu nunca li a Bíblia toda. É normal? Não, não é normal não. Pode ser cultural, mas aceitável? Não. Todo crente que se preza deveria ler a Bíblia toda. Por quê? É na Bíblia, como diz Jesus: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela onde? A vida eterna. Não sei a Bíblia de cor, não sei. Mas se alguém citar um versículo errado, eu falo: esse versículo não está na Bíblia não. Não sei citar ela toda de cor. Ou então eu estou lendo uma determinada parte, mas eu já li algo relacionado a isso em algum lugar.
Ou seja, de repente você não vai conseguir citar de cor, mas você vai lembrar, vai ser útil para você. Então assim, ler, querendo guardar ela toda na memória, isso é pedir demais. Mas pelo menos guardar, como diz um certo pastor, um versículo por dia, isso é importante. Se no final da sua vida você se lembrar de um versículo referente a cada dia da sua vida, você sabe muita coisa. Nós temos hoje 1189 capítulos na Bíblia. Imagina saber todos de cor. É possível? É possível, mas é difícil. Nem todos têm essa oportunidade de saber ela de cor, ok? Queridos, por último, Jesus usava ilustrações, muitas ilustrações. Quem se lembra das ilustrações dele? Sepulcro caiado. Ele usou diversas ilustrações. Obrigado, diversas ilustrações. Para qual finalidade? Justamente pela ideia que a ilustração dá. Ela abre a janela da alma. Ela abre a janela do texto. Quando você conta uma ilustração, você está dando a oportunidade do aluno fazer o quê? Pensar naquela situação junto com você. A ilustração pode ser o quê? Uma história bíblica, uma experiência de vida, um fato imaginário, ok? Para que você possa o quê? Fazer o aluno pensar naquela situação e através daquela situação ele venha aprender algo. Daí, irmão Lorivaldo, ilustração é importante, mas cuidado com a ilustração. Por que eu digo cuidado? Tem muita gente que gosta de pegar a vida dele como ilustração. E às vezes a vida dele não pode ser uma ilustração para a aula dele. Eu me lembro de um aluno que ele foi questionar, dizer o seguinte: eu estava na casa da minha noiva às 11 horas da noite e chegou a seita, talvez se pode, irmão. A sala toda parou e olhou para ele. 11 horas da noite na casa da noiva? Se é hora de estar na casa da noiva 11 horas da noite? Ou seja, a história dele era interessante, mas a informação de onde ele estava acabou. Daí cuidado com a sua ilustração. Quando você for contar, de repente a ilustração vai chamar atenção para um outro fato, ou vai até para um questionamento da sua vida pessoal, sendo que não é o propósito, ok? A ilustração é para dar condições de o texto ser melhor compreendido, ou a discussão da sala de aula, ok? Queridos, um outro ponto, por último aí para fechar essa parte de Jesus, que ele tinha objetivo, convicção. Aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Qual é o teu objetivo? Imagina o seguinte, minha irmã. Você recebe uma oportunidade, você fala: eu vou cantar esse hino, irmão. Aí alguém diz assim: por que você cantou esse hino? Não sei. Senti de cantar. Irmão, você vai pegar o que é hoje? Vou pegar sobre salvação. Por que não? Não sei. Não tem nenhum pecador para aceitar Jesus, e ele quer pegar sobre que Jesus salva. Imagina isso para uma igreja, só tem crente na igreja. Se eu pego uma mensagem sobre que Jesus salva, liberta, e hoje ele quer salvar a tua vida, tem que ter pelo menos um para se arrepender. Do contrário, essa mensagem foi em vão. Se eu chego numa sala de aula, eu vou ensinar como se pilota um avião, e as pessoas não sabem nem dirigir um carro, não quer nunca ser piloto. Ou seja, o meu objetivo tem que ser claro e tem que ter um propósito, tem que fazer sentido, mas eu preciso de um objetivo. Não posso chegar para ensinar o que der, eu tenho que ensinar por esta ou aquela razão. Ou seja, eu vou ensinar para que o meu aluno mude de vida, eu vou ensinar para que ele possa fazer tal coisa depois que ele aprendeu aquilo, ok? Então ensine com objetivo. Qual é o seu objetivo? Quer ver uma coisa? Deus perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Se eu perguntasse a você hoje: o que você está fazendo aqui hoje?
Você saberia a resposta? Você veio porque não tinha nada para fazer em casa? Você veio porque a irmã convidou? Qual é a razão? Você teve um objetivo. Assim é no ensino, na aula. Precisamos ter o nosso objetivo, porque Jesus tinha. Tudo que ele fez tinha um propósito. Até a oração de Jesus, até o dormir de Jesus. Ele dormiu na polpa do barco. Quantos se lembram disso? Aí alguém diz: Jesus estava descansando. Sim, descansando. Mas até o fato dele dormir já ensinava alguma coisa. Ele podia dormir, podia ficar tranquilo. O salmista chega a dizer: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor... Hoje eu aprendi que a escola dominical é um aprendizado que serve para a vida inteira. Tem como nós educar o nosso filho, ensinar como caminhar, ensinar como viver o dia a dia. E é muito bom. Eu aprovo e dou nota 10 para esse trabalho. Eu aprendi muita coisa aqui que eu percebi que estava errado e eu podia melhorar. Inclusive na parte dos alunos que eram muito bagunceiros, agora eu tenho táticas para poder ajudar eles a se entreter na aula e parar de fazer bagunça. Foi muito bom mesmo, amei demais. Eu gostei do seminário bíblico, foi uma benção. Pude aproveitar bem ali, tenho certeza que alguma coisa contribuiu para o meu aprendizado, alguma coisa eu estava em dúvida, tirei as dúvidas ali, então foi muito aproveitoso o estudo do seminário bíblico, através do pastor Robson, um excelente professor, com certeza, tenho certeza que muito bastante. A palestra foi muito boa. Através da palestra de hoje, eu pude aprender várias coisas no telefone com meus alunos na sala de aula. Acredito eu, depois dessa aula aqui, eu acho que eu aprendi mais. Talvez o meu ensinamento vai ser bem melhor depois dessas aulas. Isso. Seus alunos vão gostar? Rapaz, eu acredito que vai. Se depender de mim, com certeza eles vão, adorar essa promete, hein? Bom, nessa noite nós aprendemos algo muito especial. Aprendemos coisas que passavam e nós não observávamos dentro da nossa sala de aula. Às vezes ficávamos preocupados como iríamos atravessar aquele momento, aquela 1 hora das lições, estudávamos, mas não conseguimos levar para os nossos alunos. Foi algo muito maravilhoso, né? Que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Quem pratica, aprende. E nós vamos agora praticar aquilo que nós aprendemos hoje.